Para mim é bem importante, né, esse momento agora com vocês, porque eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com os óleos essenciais. Mas antes eu quero me apresentar, né? Meu nome é Cláudia Mendes, sou terapeuta na área de aromaterapia e chakras, bem como dou também coach na área de desenvolvimento pessoal, empresarial, e senti a necessidade de ter o doTERRA na minha vida, né, os óleos essenciais, que tudo começou, na realidade, por um sintoma que era bem característico de uma gripe ou de uma sinusite que eu não sabia naquele momento identificar. Então, primeiro eu fiquei com bastante dores, né? Mas para quem está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o nosso tema, né, alívio das alergias com o uso dos óleos essenciais, é justamente para compartilhar com vocês experiências que podem ser a dor ou o sintoma que vocês estão sentindo e que pode se identificar com o que eu tive. Ou sempre vai ter alguém que você conhece que também tem esse sintoma ou essa necessidade, e é bom sempre a gente compartilhar coisas positivas. Então, esse tema ele vai florear, né, as ideias e também vai despertar, né, os sentimentos que nós temos em relação ao que é um produto natural na nossa vida e o que ele pode nos favorecer quando a gente usa ele no intuito de trabalhar o nosso psicossomático, porque todos nós temos esse lado psicossomático. Para muitas pessoas, né, que ainda não sabem, né, o que é psicossomático, psicô vem da mente, né, e a soma é a alma. Então, vocês já perceberam que quando alguém dá um espirro, automaticamente você tem a sensação de dar um espirro? Ou quando você vê que alguém, principalmente quando é uma pessoa da sua família ou amigo muito próximo, você tem, às vezes, até o mesmo sintoma que o outro em relação a uma doença, justamente porque o psicossomático está ali, dizendo, está apontando para você alguns sentimentos, aquela mistura de sentimentos que faz com que você tenha aquelas mesmas dores, que começa aqui e depois vem para a alma. Então, essa introdução é só para mostrar para vocês que todo mundo pode ter um sintoma, ele pode ser realmente uma doença e pode ser também psicossomático, né? Então, de qualquer forma, os óleos essenciais, eles são necessários para prevenção e cura quando a gente fala de cotidiano, de espantar algumas energias negativas, algumas influências do próprio ar, né? E nós hoje estamos vivenciando uma época em que essa pandemia, a gente não vê fisicamente, né? Ela tá invisível, mas ela existe. Então, tanto as precauções de usar máscara, como a higienização do nosso corpo, lavar as mãos, são essenciais, como também a gente se prevenir com os olhos que tem esse bloqueio de afastar alguma coisa que pode nos favorecer negativamente. E a gente não quer, porém, se não se prevenir, vem mais rápido, tá? Então, é lógico que tem que se alimentar bem, é lógico que você vai ter que ter toda essa munição aí a seu favor, mas a história dos óleos essenciais, quando chegou em minha vida, eu estava com a imunidade baixa, passando por uma transição, né, de sentimentos e também incorporando um novo desafio profissional. Então, foi um misto de coisas que aconteceu, então minha imunidade realmente ela caiu e eu já tinha, né, um circuito muito elevado de sinusite, todos os ites que você possa imaginar. O meu nariz, ele, se fosse para dizer assim, que se ele fosse de cera, ele já tinha derretido, porque de tanto eu esfregar, né, era coceira no nariz, coceira nos olhos, o ouvido, garganta, eu queria até uma escova na época, eu precisava de alguma coisa para raspar, porque era aquela, sabe, assim. Hoje eu sinto desconforto se eu fizer isso forçadamente, mas antes eu fazia naturalmente, porque era muito desconforto que eu tinha, lacrimejava meus olhos, aquela falta de ar, quando eu estava na crise, tudo dava.
Então, só para vocês entenderem que foi uma alta crise que eu comecei a usar os óleos essenciais e eu pensei que eu ia ter um piripaque, porque foi uma situação muito desconfortável, né? Eu fiquei com a dormência no lado direito, onde eu não conseguia ouvir e olhar, né? Eu não conseguia enxergar no lado direito. Então, isso foi bem complicado, sensível. Eu estava numa cidade distante da minha família, sozinha aqui, né, na cidade de Socorro, interior de São Paulo, e eu fiquei muito preocupada, porque, né, quando a gente está doente, é que a gente percebe o quão é importante esse apoio, né, esse apoio e suporte familiar, pessoas que estão diretamente com a gente, para nos dar os primeiros socorros. Só que quando eu liguei para minha família e que minha mãe falou e minhas primas falaram, olha, tem um óleo aí, por que você não usa? E eu de repente eu tinha realmente o óleo porque eu ganhei esses óleos, né? Foi um presente, né? Que eu ganhei de meus amigos, né? E que hoje estão nos Estados Unidos, que também fazem parte da Doterra, e eu não tinha lembrado de usar. Foi quando a minha prima me orientou a exatamente usar o Peppermint, que é o meu queridinho, usar o On Guard, né? Que é o antiviral maravilhoso, e com isso, esses dois foram os principais naquele momento de urgência. Só que eu tinha o Lemo, que também eu utilizei, né, para botar na água, o On Guard eu botei sublingual, e o Peppermint coloquei nas têmporas, atrás da nuca, cheirei bastante, e olha que foi um ânimo e eu comecei a despertar, porque eu não estava bem, não estava bem mesmo. Mas isso é apenas uma introdução de tudo que eu queria compartilhar com vocês sobre o que aconteceu comigo, né, em fevereiro do ano passado. De lá para cá, os guardanapos foram embora, né, porque eu vivia com o guardanapo na mão, né, aquele esfrega-esfrega no nariz também desapareceu. Mesmo agora, nessa sazonalidade da nossa estação, que agora está entrando o inverno, principalmente aqui no Sudeste, eu não estou tendo esses sintomas como eu tinha muito grave e eu me sinto muito aliviada com isso. Então, eu estou aqui com a apresentação que eu elaborei com a ajuda das minhas parceiras do Doterra, para apresentar para vocês o que eu aprendi e o que é interessante saber para começar essa prevenção. Então, pode passar aí os slides para eu ir explicando. Bom, o que significa alergia, né? Alergia nada mais é do que uma hipersensibilidade à ação de certas substâncias que estão no ar. Elas são inofensivas, porém ela está no ar, né? Então, cada um vai ter uma reação. Nem sempre de uma pessoa para outra essa reação ela vai acontecer, mas quem tem uma sensibilidade, como eu falei logo no começo da minha apresentação, tiver com algum metabolismo em baixa ou mesmo a sensibilidade muito agravada, isso pode alterar mesmo na sua potencialidade da alergia. Então, segundo a Organização Mundial, isso aí foi uma pesquisa que eu extraí, entre 30% e 40% dos brasileiros, na verdade, é uma margem mundial esse percentual, mas eles também, esse mesmo percentual está sendo comparado ao Brasil. 40% das pessoas têm alergia. Então, não é pouca, né? A gente comparar que temos 200 milhões de habitantes, 50, uma fração aí de mais ou menos 50 milhões estão dentro desse percentual, né? Na verdade, 50 milhões, não é 50%. Então, temos que entender que é muita gente com essa dificuldade, com esses sintomas, e que isso, se não cuidar, pode virar uma bronquite, uma pneumonia, e só quem sabe é quem tem, para compartilhar as sensações do próprio organismo, né? Despertando na gente mal-estar. Então, são desencadeadas facilmente no inverno devido ao tempo. Então, essa temporada agora é aquela época em que a gente fica sentindo muito mais esses sintomas aí, muito mais aflorados. Pode passar.
Então, por que que isso acontece? Né? Então, aí é mais para explicar que o sistema respiratório ele fica mais fragilizado quando ele é submetido ao contato constante com o ar seco. Situações como o inverno, como mudanças bruscas de temperatura, tempo frio e seco, o aumento também da poluição também é um fator que é muito favorável. Também o desenvolvimento, o que desperta aí um desenvolvimento de doenças, né? Que aí vem as doenças que são explicadas pelos especialistas, que é por motivo de baixa imunidade, às vezes também eles explicam que isso tem alguma herança familiar, né, geneticamente, ou seja, se meu pai ou minha mãe tem, ou meu avô tem, ou minha avó, possivelmente eu também vou ter a mesma sensação ou sintoma, né? É uma percepção dos especialistas em relação às alergias. Aí é que essa informação é uma fonte da USP, tá? Que existe um site falando sobre esse tipo de doença, existe até uma rádio que fala sobre esses sintomas, ou seja, é uma fatia tão expressiva de pessoas com sintoma que até audiência para esse tipo de assunto tem. Então, não é, como eu falei, né? Não é meia dúzia de gente que tem rinite, sinusite. Não, são bastante pessoas que estão dentro de um nível aí de sintomas bem alto. Vamos passar. Então, saiba quais são os 4 tipos mais comuns de alergia. Então, no meu caso, eu tinha rinite, que é uma das alergias respiratórias mais frequentes. Ela pode ser oriunda do alimento, eczema de contato, ou seja, passou em algum lugar, perto de uma planta ou de algum produto, e aí começar aquela coceira irritante, né? E vira ferida, que aí, no caso, a urticária também. Então, a rinite, composições alimentares, eczema de contato e urticária são os mais frequentes tipos de alergia, né? Então, a gente pode ver aí nessa figura que através de um contato com um bichinho, você pode ter devido ao pelo. Como eu falo, às vezes um produto químico ou mesmo um perfume, alguma coisa, se você for muito sensível, pode também te dar alergia. Até o pólen das plantas pode favorecer você a ter uma rinite, espirrar bastante, né? Ou medicamento que você toma pode dar também essas reações. E tudo isso, né? Alimento, às vezes tem gente que tem alergia a chocolate, a leite, né? Que é a lactose. Então, é uma infinidade de possibilidades para você despertar as alergias. Só que você tem que entender que, às vezes, a gente nem comeu nada, aparentemente, que pudesse fazer mal, e, de repente, você está com uma crise fortíssima de alergia. Ou não tocou em nada, ou mesmo não pegou no bichinho e está com as mesmas sensações. E aí vem aquilo que eu falei logo no início. As reações psicossomáticas, elas influenciam, sim, na ferida, como eu falo, da alergia, na sua hipersensibilidade à alergia. Então, uma coisa influencia a outra, tá? Então, se eu já tenho essa predisposição, então só vem a influenciar muito mais. E o que mais mostra isso, né, que a gente já consegue revelar muito bem, é quando a gente consegue fazer o nosso mapeamento dos chakras. Os chakras, ele corresponde ao quê? A sentimentos e reações do nosso corpo, né? E com isso, cada parte do nosso chakra corresponde a uma emoção. Então, o laríngeo, né? Essa parte aqui do nosso chakra, que se eu não estou enganada é o número 5. Se eu estiver errada, me corrijam, Elânia e a Fernanda, que esse lado aqui do laríngeo é onde fecha, né? A gente fica com falta de ar e etc. A parte de comunicação também, né? Que é o chakra azul. Então, entre essa parte aqui e a cabeça, é onde está toda esse bloqueio de informações que, quando não trabalhadas, ou seja, equilibradas no chakra, podem manifestar algum tipo de doença, da qual você
é sensível e aí ela começa a expandir. Podemos prosseguir. Aí vem os sintomas da alergia, né? Então, os sintomas da alergia respiratória, ela costuma afetar o nariz, a garganta e a pele, surgindo, então, a secreção nasal, que é, né, a gente manifesta muito pelo nariz, pelos olhos, né? A coceira demais, tanto no nariz como na garganta, espirros constantes, o nariz, né, que vira um semáforo de tão vermelho, tosse seca e dificuldade para respirar. O vermelhidão nos olhos e lacrejamento também é um dos sinais da alergia e fortes dores de cabeça. Por quê? Porque está aqui centralizado o muco e aí vem a sinusite bem forte. Aí tem uma figura que mostra exatamente tudo isso que foi dito agora, né? Então, tem pessoas que têm tudo isso que eu falei ao mesmo tempo. Eu tinha tudo ao mesmo tempo. E tem pessoas que têm uma outra coisa, um outro sintoma desse, e mesmo assim é desconfortável. Agora, você imagina, você teve várias sensações, vários sintomas, do qual você não consegue controlar. Você até fica muito irritado, fica impaciente, porque está afetando o seu lado respiratório e também a sua cognição. Você começa a parar de pensar, raciocinar, não quer fazer mais nada, porque o sintoma é tão forte que você quer se afastar de tudo e quer ficar isolada. Até a claridade incomoda. Então, é importante a gente seguir algumas orientações e, assim, alcançar disso tudo componentes que vai absorver na sua vida uma forma melhor de qualidade do dia a dia, né? Que é bem importante a gente estar bem para funcionar, para poder trabalhar, para pensar. Então, é bem isso aí. Podemos prosseguir. Então, os sintomas da rinite afetam 40% da população, né? Como eu falei. E aqui fala, né? Aqui tem uma figura que mostra exatamente cada coisa e cada órgão nosso com os sintomas, né? Então, foi o que eu expliquei anteriormente e aqui é exatamente isso. A questão da rinite, ela é tão grave porque, assim, ela afeta o ouvido, né? Que aí a secreção fica tão acumulada aqui e na testa, que aí a dor é intensa. E por isso que acredito que quando eu tive a crise nesse meu lado direito, eu não conseguia ouvir e o olho também não abria. Mas porque já estava muito intenso, né? A secreção e a infecção, na verdade, já estava infeccionado. Então foi muito difícil esse momento que eu passei. Mas todos esses sintomas do qual eu já expliquei, você pode ter todos ou pode ter um ou outro, vai depender de pessoa para pessoa. Pode passar. Bom, as curiosidades da rinite, né? Então, a rinite, elas são desencadeadas mais facilmente no inverno, como foi dito, e a rinite é uma doença hereditária e pode se manifestar desde a infância. Não existe uma escala de gênero. Ah, só é mulher que tem, ou sou criança, ou sou homem, ou sou idoso. Não existe gênero, masculino ou feminino, não existe. O que existe são os sintomas que a gente percebe de acordo com o que está ao seu redor. E o que ela sente também influencia, né? Então, segundo a Organização Mundial de Alergia, cerca, né, de 30% a 40% da população sofre com a rinite e existem já especialistas tentando buscar a cura, mas ainda 100% não existe. Eu cheguei a tomar vacina caríssima, né, aqui em São Paulo, para que isso pudesse erradicar, mas eu não consegui, tá? Então, passamos aí uma boa temporada com remédios de farmácia, né, de toda natureza, e mesmo assim, era naquela hora amenizava e depois voltava com tudo a minha crise. Então, passamos cerca de 92% a 98% do nosso tempo em ambientes fechados, que isso também influencia, né? 60% estamos o quê? Em casa, principalmente nesse momento que estamos vivendo.
né? Então, temos que colaborar, né? Nesse momento que estamos vivendo, temos que colaborar, abrir janelas, sempre estar limpando tudo, buscar tomar sol, tudo isso vai ajudar a esse bichinho que fica invisível, que não só o coronavírus, mas o próprio ácaro, o fungo, eles são invisíveis, né, a olho nu, e precisamos nos bloquear dele, porque quem tem muita sensibilidade sabe o que acontece. Ora, eu já expliquei aqui nos outros slides. Então, podemos passar. Então, como eu cuidava da minha alergia? Né? Então, aqui eu estou explicando melhor. Foi com anti-histamínicos orais, né? Ou seja, colocava no nariz, na boca, né? O spray, o gotinha, os descongestionantes que a gente sabe que tem infinitos, a base de corticoide também eu cheguei a tomar, né? Me deixava até mais calma, eu ficava até mais zen, mas em compensação, ele afeta meu metabolismo, acho que cada um tem uma reação, mas ou você engorda muito, ou você perde o paladar, então não é bom. E esses tratamentos farmacêuticos, de indústria farmacêutica, eles têm uma função de ajudar você naquele momento, mas existem os efeitos colaterais que são monstruosos. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para não exagerar quando for tomar eles, para não ter aí um efeito rebote que pode também dar outras consequências, né? Então, eu passei dessa fase e agora vou mostrar como eu, no dia a dia, utilizo uma outra forma de saúde para minha vida. Pode passar. Como me previno hoje das minhas reações alérgicas? Então, para melhorar o sistema respiratório, eu faço inalações com algumas gotinhas dos óleos essenciais, o eucaliptus, que é esse aqui, e com o peppermint, como eu já falei, é o meu queridinho. Acho que é o queridinho de muitas pessoas que são da família do Terra. Mas, assim, esses dois assim, me ajudam muito na parte do meu sistema respiratório. Todos os dias, antes de dormir, eu faço uma inalação ou cheiro. Se eu não tiver muito afim de fazer inalação, eu dou uma cheiradinha e dou aquela reanimada, consigo respirar melhor. Hoje não tanto com frequência, mas antes era bastante as frequências para que eu pudesse limpar, né, a minha área nasal, que era bastante congestionada. O tomilho, o eucalipto, o orégano e o peppermint, além também do lemon, são plantas com excelentes propriedades para vias aéreas, sendo capazes de reduzir a inflamação e permitir também a saída de secreções, aliviando a coriza e também a secreção do nariz, que é aquele entupimento, né, e o que forma também a nossa rinite alérgica. Bom, esses são os óleos que eu mais uso. E, além disso, depois que eu comecei a entrar na família do Terra, eu venho utilizando todos os dias esse difusor petal aqui. Eu coloco algumas gotinhas, tem um time de 1, 2 e 4 horas, ele desliga automático e fica um cheiro agradável demais no ambiente, além de nos proteger, porque ele está aqui fazendo a parte dele, né? Espantando aí todos os vírus que estão aqui no ar. Bom, e durante esses dias secos, cheiro 2 a 3 vezes o peppermint, além de dar um alívio, também me proporciona ânimo, porque o peppermint, quando eu uso ele, eu posso até... Ontem eu estava bastante cansada, né? Correndo demais, fazendo as coisas dentro de casa, sendo multifunção, e aí eu fiquei um pouco desanimada, cansada, ainda tinha que ler algumas coisas do meu trabalho. Eu coloquei algumas gotinhas de peppermint atrás aqui da minha nuca, cheirei, então me deu aquele ânimo de voltar ao meu estado up. Então, é muito bom a gente ter um óleo sempre perto da gente que favoreça, sem recorrer a medicamentos que, como eu falei, tem um efeito que pode nos prejudicar. Outra coisa, ao amanhecer, tomar, eu, né, particularmente, eu gosto muito do lemon, quando eu tomo ele nas gotinhas de
no meu primeiro amanhecer eu tomo água, coloco as gotinhas do lemon, e aí não só o paladar é maravilhoso, mas também eu sinto que melhora a questão do desinchar, de eu ir no banheiro, a questão das vias ficam mais leves, as minhas vias respiratórias. Então, é uma rotina que eu faço ao amanhecer, aí depois eu, antes de dormir, né, eu posso colocar eucalipto também no chuveiro lá, tomo um banho e aquele cheiro maravilhoso. Então, 2 gotinhas de peppermint, 2 de eucaliptos, 2 de lavanda, né, um punhadinho assim, bem significativo do tomilho ou folhas do eucalipto. Se você tiver a folha, coloca no banheiro e aquele banho é maravilhoso, né? Quem tem banheira, joga na banheira e é só tudo de bom. Mas quem não tem banheira pode colocar no balde, um baldinho de água morna, né? E aí o seu último banho você faz esse blend aí que eu falei, que dá super certo para você dormir bem, porque não tem o que pague um sono leve, um sono brando, mas um sono que a gente diga assim, é um sono muito bem dormido, né? Não aquele sono que a gente fica acordando e não se sente bem. Então, no outro dia parece que passou um trator por cima de você, né? Então, quando a gente dorme bem, é outro nível o bem-estar que a gente passa durante o dia. Então, podemos prosseguir. Meus queridinhos, como eu já falei, né, dispensa apresentações. Então, eles estão sempre comigo. Então, tá aí o peppermint, o lemon, o brief. O brief, eu tenho ele aqui. Vou mostrar para vocês. Ele está em rolon. Eu tenho outros óleos, mas eu deixei lá no meu quarto. Então, o brie, esse é um brie, esse brie é maravilhoso. Por quê? Porque além dele ter um cheiro muito bom, ele é muito bom para quem tem bronquite. Ele alivia, ele expectora e ele também facilita muito essa questão do respirar. Então, eu super aprovo o brie. Até se você tiver meio febril, colocar o brie com peppermint, dá aquele resultado top. Bom, todos esses aí, gente, eu super aconselho, tá? Mas como eu falo, né, as pessoas que estão iniciando ou não conhecem ainda o doTERRA, querendo iniciar com apenas um óleo, já vê toda a diferença. E aos poucos, conhecendo mais suas necessidades, os seus sintomas e querendo cada vez mais se fortalecer com isso, podemos seguir em frente. A receita para a sinusite está aí, né? Como eu falei, eu ditei para vocês, mas tem um post aí falando, né? Que pode ser feito assim, com 2 gotinhas de cada e coloca na água quente e faz aquela inalação. Maravilhoso, super indico. Pode passar. Então, como os olhos reagem? Então, existe aqui uma regrinha da aromaterapia, né? Então, que fala que 22 segundos ele entra no nosso cérebro a informação, através do nosso sistema límbico. Em 2 minutos, ele está dentro da nossa corrente sanguínea e em 20 minutos está essas informações do nosso corpo. Então, é muito rápido os efeitos, né? E a gente tem essa sensação de bem-estar para aguentar o dia, seja ele um dia cheio ou não, a gente vai ficar muito bem utilizando esses óleos que são maravilhosos, 100% puros, com certificação de pureza garantida. Então, você pode achar outros óleos, porém esses são os mais indicados, porque eles têm certificação comprovada. Podemos avançar. Nós temos menos de 2 minutos. Vai cair essa chamada e a gente faz outra no mesmo link, tá bom? Mas pode continuar falando. Tá. Como posso adquirir os óleos essenciais? Tá aqui uma proposta, né, dos óleos essenciais com difusor, vem com um óleo fracionado de coco, vem esse mesmo a promoção do Tanger, que é o Tangerine, que é um óleo maravilhoso para elevar o humor. Entre todos os benefícios que já estão aí, super indico também, e inclusive pela vantagem desse mês de adquirir o difusor Petal, que é maravilhoso, gente. Muito bom ter esse cheirinho em casa. Podemos avançar. Essa foi a última tela, Cláudia. Vamos voltar para o bate-papo e as perguntas, então. Isso, exatamente. É que eu pensei que estava lá outra coisa, mas ok.
Tá? A gente volta no mesmo link para as perguntas e para o bate-papo. Sim, ok, então. Vamos aguardar.